Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E como vocês já viram no título do vídeo, na capa e tal, o vídeo de hoje é para falar sobre essa paletinha aqui, né? Que é um lançamento, pela data que esse vídeo tá indo ao ar, não tão recente, né? Mas um lançamento recente, da Catharine Hill com a Prilessa, que é a paleta Los Angeles. Eu tô gravando já logo que lançou, mas ele tá indo ao ar depois por causa dos vídeos de Halloween que eu tive que colocar antes e tal. Mas não tem muita importância isso, né? Vou colocar um tutorial falando um pouquinho dessa paleta e agora chega de blá blá blá, chega de converseira, roda a vinheta e vamos começar o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então vamos falar um pouquinho sobre a paleta, né? Ela é uma paleta assim, ela não é muito grande assim de tamanho, né? Ela é uma paleta cartonada. Ela tem 10 tons de sombra, 2 cintilantes e 8 tons mate. E uma variedade de cores muito interessante. Para quem gosta de maquiagem e para quem é maquiador, é uma paleta muito legal, porque ela é uma paleta bem versátil. Ela só não tem um espelho, assim, a gente sente falta de um espelho, porque, por exemplo, é uma paleta muito boa para levar em viagem, né? Eu vou viajar daqui a alguns dias e é a paleta que eu vou levar. Só que eu senti falta do espelho, que ajudaria muito, né? Sendo que seria a única paleta que eu vou levar, já teria o espelho para me maquiar. Mas isso também não é tão assim. A gente resolve com um espelhinho pequeno e portátil também. Mas fora isso, assim, ela é uma paleta que tem muitas cores, assim, bem interessantes. Até no vídeo que a Amanda Pastore fez sobre ela, ela faz, né, tampando assim, ó. Aqui tem, né, uma cartela de cores rosa, dá pra fazer maquiagens rosa. Aqui, ó, totalmente marrons. Aqui, se você tampar aqui, como ela fez, né, ó, é tipo mais um grupo de cores. Aqui já é outro grupo de cores, aqui nós temos um outro grupo de cores e assim por diante, né? Você consegue selecionar grandes grupos de cores dentro de uma única paleta. Então ela realmente é uma paleta bem versátil. Eu já gravei um vídeo para o Instagram, eu não sei se ele já saiu e se ele não saiu vai sair sexta-feira agora. Então, assim, chega de conversa e vamos fazer a maquiagem. Eu vou tentar fazer uma maquiagem diferente do vídeo que eu fiz no Instagram, porque lá eu fiz um vídeo mais puxado pro marrom, né, usando esses tons de marrom. E agora eu vou tentar fazer algum puxado mais pro rosa, usando esses tons de rosa aqui. Na verdade, antes de começar, eu fiz um swatch aqui de todas as cores das sombras, né, pra gente ter uma noção. O branco, ele é um tom bem branco e o preto é bem preto. E todas as sombras são bem pigmentadas. O rosinha claro, né, ele pigmenta bem. É que na minha pele ele não tá aparecendo muito porque, apesar dele ser pigmentado, ele é quase do tom da minha pele. Então ele não vai destacar muito por ser próximo do tom onde ele tá aplicado. Mas ele tem bastante, ele é bem pigmentado. E todas as outras também, assim, eu passei bem de leve, eu não fiquei apertando muito não. E os dois cintilantes também são bem pigmentados e bem bonitos. Então agora vamos continuar com a maquiagem. Eu vou começar com a sombra branca. Eu já usei ela, eu sei que ela pigmenta muito, ela é uma sombra branca realmente de uma boa pigmentação. Mas eu vou usar ela bem pouquinho, para não ficar também tão forte. Vou pegar só um pouquinho dela e dar um leve colocadinho aqui, rente a sobrancelha, para dar uma iluminada e já dar uma matificada aqui. Mas eu coloquei pouco, porque se eu colocar muito, ela é uma sombra realmente muito pigmentada, ela vai deixar um brancão e vai ficar meio estranho. E agora eu vou vir com um pincel de esfumar bem fofinho e vou usar esse segundo tom aqui de rosa, não esse primeiro. Eu vou começar com esse aqui. E eu vou começar colocando ele aqui no meu canto externo, na diagonal aqui. Aplicando e esfumando, já bem trazendo assim pra fora, aqui, ó. E um pouquinho dele jogando aqui pra cima, jogando em direção à sobrancelha, aqui, ó. No côncavo, em direção à sobrancelha. Subindo aqui, assim, ó. Mas um pouco menos, não pigmentando tanto quanto aqui. Ele chega a encostar aqui nesse ponto da sobrancelha aqui, ó, no começo. E aí, com a outra sombra rosinha, a mais clarinha,
eu ajudo a esfumar a transição aqui com o branco, ó, com batidinho, só um tiquinho. E aí ele dá uma quebrada nesse branco para não ficar tão brancão. Ele continua iluminado, mas não fica tão branco. E dou uma esfumada aqui na borda aqui de fora também, ó. Jogo bem lá para fora mesmo, para alongar o olho. E aí com um pincel menor de esfumar, eu vou pegar então a sombra mais escura, essa tom de vinho aqui. E vou fazer bem rente aqui a linha dos cílios. A mesma diagonal que eu fiz, só que mais contido. Venho aqui, ó, um pouquinho mais do meio do olho, até aqui como se fosse um delineado mesmo. E depois volto com a outra sombra, né, que tava por baixo ali, para esfumar as bordinhas dela, para deixar essa transição bem bonita. Aí com esse vinho esfumado só aqui na diagonal, ele dá um efeito alongado no olho. E eu vou vir então daí com a cintilante, essa mais clarinha aqui, e vou colocar com o dedo mesmo, nessa região aqui onde ainda não tem sombra aplicada. Vou batendo com o dedo e depositando e dando apertadinha para ela fixar. E venho até aqui assim um pouquinho no meio aqui, não sobre no meio aqui do olho. Eu não pego tanto aqui rente à raiz dos cílios, eu pego mais na região onde tava só a cor mais clara. Esfumada aqui na transição. E depois com o pincel dou uma limpada, bem limpada mesmo no pincel. Com a sombra mais clarinha, rosadinha de todas, eu faço aqui essa voltinha do canto interno. E aí eu vou pegar um pincel chanfrado. Ele é fofo, ele é chanfrado, mas ele é fofinho. E eu vou pegar um pouquinho da preta e vou passar rente à raiz dos cílios inferiores aqui, ó, como se fosse um lápis, contornando todos os meus cílios inferiores aqui. Eu faço um pouquinho mais grosso aqui no canto externo e vou afinando pro canto interno do olho. E depois eu pego aqui, ó, eu passo um pouquinho da pontinha do último cílios para poder emendar e pôr um pouquinho desse preto na raiz dos cílios superiores também aqui, ó, só no cantinho externo aqui, assim, bem pouquinho. Só para fazer o fechamento do olho aqui. E aí eu vou pegar um pincel de esfumar menor ainda, vou pegar a sombra vinho, né, a sombra mais escura, e vou esfumar aqui esse pretinho embaixo, aqui, a borda dele. E como eu sempre faço em todo esfumado aqui na região inferior, eu pego um pouco do pó que eu usei para selar a região dos olhos e esfumo essa borda aqui de baixo, para fazer a transição dessa cor da sombra mais escura, né, desse vinho, com a pele. Ela ficar uma transição mais bonita. Aí eu pego, só para dar mais um pouquinho de brilho, a sombra que eu coloquei aqui, nessa cintilante, e jogo um pouquinho aqui, só no arco da sobrancelha, aqui onde eu tinha colocado a branca, só um pouquinho no arco da sobrancelha. Volto com um pincel de esfumar mais fofo, né, o maior de todos, limpo bem ele para não ter nada e esfumo um pouquinho aqui assim para ela pegar a transição com essas sombras que estavam aqui. Eu vou finalizar meu olho com rímel, várias camadas de rímel, quem quiser colar um cílios postiço, e eu já tinha passado batom, mas eu vou finalizar aqui com um glossinho. E a maquiagem então é essa. Que foi a segunda maquiagem que eu fiz, né? A primeira lá no Instagram, eu fiz usando os tons mais os tons de marrom aqui dessa paleta, e hoje eu fiz usando os tons mais de rosa. E eu pretendo fazer aqui ainda, né, no YouTube ou no Instagram, misturando rosas com os marrons e fazendo algumas maquiagens diversas. Mas agora eu vou falar um pouco o que eu achei dessa paleta. Eu achei uma paleta super versátil no quesito cores, né? Assim, uma paleta assim para uso profissional.
Para quem é maquiador, é uma paleta que vai servir muito para fazer vários tipos de maquiagem, para eventos, madrinhas, noivas, formandos. Ela tem assim uma gama de cores que dá para fazer uma versatilidade de tipos de maquiagem muito grande. A qualidade das sombras também é espetacular, né? A qualidade das sombras da Catarina Hill é muito boa. São sombras que pigmentam bastante, elas se esfumam muito bem, elas pegam muito bem uma por cima da outra, né? Como eu usei aqui, né? Eu tinha colocado uma sombra base, coloquei a vinho por cima e coloquei um pouco do preto por cima. As três sombras pegaram muito bem, mesmo uma por cima da outra. O único porém que eu achei foi no quesito da sombra cintilante. Elas são lindas, tem um brilho maravilhoso, elas pigmentaram bem a hora que eu coloquei aqui. Mas como eu já usei essa paleta, eu já fiz uma maquiagem com ela, eu senti o quê? As sombras cintilantes, eu tinha aplicado elas na primeira maquiagem que eu fiz por cima da sombra branca. E eu achei assim, na hora que eu coloquei com o dedo, elas ficaram muito bonitas, igual elas estão aqui. Só que ela saiu muito rápido. Parece que por cima de uma outra sombra, né, da pele já selada, né, tipo, já tava em pó, né, ela não durou muito. Hoje eu apliquei, né, como vocês viram, por cima do corretivo aqui, não tinha sombra ainda onde eu coloquei essa sombra, essa cintilante. Então agora hoje eu vou ver a duração dela por cima aqui, como que ela vai ficar sendo aplicado direto no corretivo, né? E eu coloquei também um pouquinho de primer de sombra. Eu fiquei assim, como eu vou sair agora, eu tenho uma reunião na escola do meu filho, depois eu vou para aula de inglês e eu vou voltar bem tarde. Eu quero que essa maquiagem dure bastante, então eu acabei colocando um pouquinho de primer de sombra na região onde eu ia aplicar cintilante. E eu acredito então que ela vai durar um pouquinho mais. Mas isso não chega a ser assim um problema, porque como maquiadora, eu sempre usar primer, eu não acho problema, assim, numa cliente eu gosto até, às vezes, de usar até no olho todo, para que as sombras durem a festa toda, o evento todo, né? Então, assim, é só um pequeno porém. Mas a paleta é linda, né? As cores são, assim, maravilhosas, a ideia, né? A Prelessa pensou, acho que numa variedade de cores fantásticas, né? Eu achei, assim, a seleção de cores fenomenal. Como eu disse, eu vou viajar e essa vai ser a paleta que eu vou levar para minha viagem. Eu vou ficar poucos dias, só 5 dias, então vai ser a paleta que eu vou levar para fazer. Eu não vou para muitos lugares, eu vou, acho que fazer, não vou precisar fazer muitas maquiagens, mas vai ser essa paleta que eu vou levar para me maquiar nos poucos lugares que eu vou. Provavelmente eu vou levar essa daqui da Ruby Rose também, por conta dela ter bastante cintilantes, porque os cintilantes dessa daqui são lindos, mas são só 2. E como vocês sabem, eu sou a louca do brilho, né? Então, assim, pra mim é necessário ter, às vezes, um pouco mais de cores, de cintilantes, porque eu sou meio doida com relação a isso. Mas, no geral, eu acho que nem precisa, porque ela tem uma variedade. Por exemplo, eu usei um cintilante só e ficou maravilhosa essa maquiagem. Mas eu vou levar por garantia, né? E é isso então, a maquiagem é essa. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial, da dica dessa paleta, né, que essas informações possam ter sido úteis e ajudar vocês na decisão, né, se vocês estiverem pensando em comprar essa paleta, que possa ajudar vocês a decidir. E no mais, um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá! Fire in my eyes, still counterclockwise. I dream of you all night.